Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Hoje nós meditamos o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos do 1 ao 7. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniam ao ponto de uns pisarem nos outros. Jesus começou a falar primeiro aos seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Não podem fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, é este que deveis temer. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? Nem tanto. Nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Irmãos e irmãs, existe, como disse o Papa Francisco, um vírus poderoso e perigoso que nos ameaça. Mas há também um Pai que nos ama muito e nos protege. A sedição sorrateira da hipocrisia é este vírus, diz o Papa Francisco. Jesus ele estava no meio de milhares de pessoas, uma multidão reunida ao seu redor, a ponto que se pisavam uns nos outros. E antes de falar ao povo, de ensinar como costumava fazer, dirigia-se aos discípulos ali presentes. E no meio de tanta gente, fala-lhes de algo pequeníssimo, fala do fermento. E faz uma advertência: guardai-vos do fermento dos fariseus. Parece-se como a de um médico que faz aos seus pacientes, aos seus colaboradores, ajudantes, e diz: guardai-vos a fim de que toda esta gente não seja contagiada pelo vírus. E o fermento dos fariseus é a hipocrisia. A hipocrisia da qual Jesus sempre lhes falou com extrema franqueza, dizendo-lhes na cara: cuidado. Mas em síntese, o que contém o vírus no qual Jesus fala no meio da multidão? O que contém? A hipocrisia é o modo de viver, irmãos, e de agir, de falar, que não é claro, que se apresenta de maneira ambígua. Não é luz, não são trevas. É um pouco como a serpente, move-se de modo que parece não ameaçar ninguém. E tem o fascínio do claro e do escuro. Ou seja, a hipocrisia tem o fascínio de não dizer as coisas claramente, o fascínio da mentira, das aparências. No Evangelho, o próprio Jesus acrescenta algumas anotações sobre o comportamento dos fariseus hipócritas nos Evangelhos, dizendo que esses estão cheios de si próprios, de vaidades, que gostam de passar pelas praças para mostrar que são importantes. Jesus alerta contra eles e, retomando a palavra, diz a todos: não tenhais medo, não temais, guardai-vos do fermento desta gente, porque o que está escondido virá à luz. Não há nada de oculto que não venha a descobrir-se, nada de escondido que não venha a ser conhecido. Pois o que dissesse às escuras será dito à luz, o que falasses ao ouvido nos quartos será publicado em cima dos telhados. É como se dissesse: não serve esconder-se, pois no fim tudo será claro, porque o fermento dos fariseus levava o povo a amar mais as trevas que a luz. O apóstolo João frisa quando escreve: os homens amaram mais as trevas que a luz. E Jesus chama a atenção para a confiança em Deus, pois se é verdade que esse fermento é um vírus que faz adoecer e morrer, Jesus nos pede para termos a atenção, como se dissesse:
Esse fermento leva-te às trevas. Cuidado, atenção. Também é verdade que existe alguém maior, que é o Pai que está no céu. Para explicar esta presença solícita do Pai, Jesus diz: não se vendem 5 pardais por 2 moedas? Entretanto, nenhum só deles passa despercebido diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Eis então a exortação final: não temais, pois vós valeis mais que muitos pardais. Precisam então pensar nesse aspecto. Perante todos esses temores insinuados por este vírus do fermento, da hipocrisia farisaica, nós devemos, irmãos, ser confortados pelo que nos diz Jesus. Há um Pai que vos ama, um Pai que cuida de vós. Diante da sedução do claro, do escuro, da serpente, Jesus acalma-nos, dizendo: ficai tranquilos, o Pai vos ama, o Pai vos defende, confiai nele, não temais essas coisas. Jesus, partindo do mais pequenino, no meio de tanta gente, chega ao maior, ao Pai, que cuida de tudo, até dos mais pequenos, para que não adoeçam, nem sejam contagiados por essa doença. Quando Jesus nos diz isso, convida-nos a rezar, a orar, a fim de não cair nessa atitude farisaica, que não é luz e nem trevas, e que está sempre a meio caminho, e nunca chegará à luz de Deus. Oremos muito, irmãos, peçamos ao Senhor de preservar na sua igreja, que somos todos nós, e que proteja a cada um de nós, e que nos proteja como povo reunido, para que nós assim não vivamos essa vida de fariseus, para que nós amemos então a luz que vem do Pai, que vem do Pai Celeste. E como disse ainda o Papa, pedir a Deus que tutele o seu povo, para que não se torne hipócrita, para que não caia na tibieza da vida, para que tenha alegria de saber que existe um Pai que nos ama acima de tudo. Se você, meu irmão e minha irmã, deseja fazer um retiro espiritual na tua casa, eu te convido a me enviar um WhatsApp, que eu te mandarei este material para você poder assim se recolher na sua casa e meditar a palavra de Deus e ter um maior encontro com o Senhor. O meu WhatsApp é DDD 11, telefone 94702-7775. DDD 11 94702-7775. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora, abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fica com Deus e tchau, tchau.